Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Araújo, eu sou professor de matemática e hoje eu estou iniciando um novo projeto para revisar assuntos por questões e o assunto de hoje é potenciação. Eu espero que você goste desse vídeo e se você gostar, já deixa aquele joinha aí para mim, para que esse vídeo apareça para mais pessoas. Então bora lá. Analisando essa primeira propriedade da potenciação, mas você pode pensar assim, ó, o meu problema é maior, professor. Eu não sei nem o que é potenciação. Então bora lá dar uma olhada no que de fato aqui é potenciação. Quando você tem uma multiplicação, por exemplo, 2 vezes 2, isso daqui é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Por quê? Porque você tem o 2 duas vezes. Quando você tem 2 vezes 2 vezes 2, isso daqui é a mesma coisa que 2 ao cubo, porque você tem o 2 três vezes. Então, quer dizer que quando você tem a vezes a vezes a vezes a n vezes, observe o seguinte, ó, isso daqui eu tenho n vezes. Então, isso daqui é o quê? A elevado a n, porque eu tenho a n vezes. Isso daqui é a potenciação. E quando você tem, observe bem, uma multiplicação de potências de mesma base, você vai fazer o quê? Você vai repetir a base, que é quem? O a, e você vai somar os expoentes, que são m e n. Então, um exemplo. Se você tiver essa situação aqui, 2 elevado a 3, que multiplica 2 elevado a 4, você vai repetir a base, que é quem? 2, e você vai elevar a soma desses expoentes. 3 mais 4 é igual a 7. Outro exemplo, você tem 3 elevado a 4 e você vai multiplicar por quanto? Vamos pegar aqui, ó, 3 elevado a 5. Você vai repetir a base e você vai somar os expoentes. Beleza? Mas aí você vai ver algumas questões que você vai ter a seguinte base e o seguinte expoente. Por exemplo, 3 elevado a 10, que multiplica 3 elevado a menos 9. Repete a base e soma os expoentes. A galera costuma se confundir aqui, ó, porque olha esse negativo e fica confusa. Mas relaxa, ó. Fica tranquilo, porque você só vai pegar e fazer essa soma. 10 mais menos 9, 10 mais menos 9, isso daqui é 10 menos 9. Então, é a mesma coisa de fazer 10 menos 9, que é 1. Então, vai ficar 3 elevado a 1, que é o próprio 3. Beleza? Então, aqui a gente viu exemplos da primeira propriedade aqui, que costuma ser a mais cobrada, mas as outras são muito importantes também. Então, é bom você entender todas que estão aqui. Beleza? Então, bora lá. Ó. Divisão de potência de mesma base, o que, que a gente faz? Repete a base e subtrai os expoentes. Então, se na multiplicação você soma, na divisão você vai fazer o quê? Você vai subtrair. Exemplo, 4 elevado a 10 dividido por, bora colocar aqui, ó, 4 elevado a 5, só para começar. Você vai repetir a base e você vai subtrair os expoentes. Como em cima é 10 e embaixo é 5, então aqui vai ficar 4 elevado a 5. Beleza? Aí acontece aquela mesma situação de novo. O que é que a gente está fazendo? A gente está subtraindo os expoentes, não é? E se tu tiver um negativo embaixo, como é que vai ficar? Observa aí, ó. Você tem 4 elevado a 10. Bora supor que aqui embaixo fosse aquele mesmo 5, só que negativo, beleza? Repete a base, segue a regra, repete a base e subtrai os expoentes. Só que aqui tu vai ter menos, menos, ó. E quando tu tem menos, parêntese, menos, o que é que tu faz? Troca o sinal de todo mundo que está dentro. Então vai ficar 4 elevado a 10 mais 5. Que é simplesmente o quê? 4 elevado a 15. Perceba que a gente só está aplicando a propriedade, a gente não está resolvendo de fato aquela potência, né? 4 elevado a 15 vai ficar 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 15 vezes. Então, um número muito alto. Por enquanto, a gente está se preocupando com o quê, né? Com aplicar a propriedade, beleza? Quando você tem, por exemplo, um número está elevado a m, elevado a um expoente aqui qualquer. Aí você pega esse número, que é o resultado dessa potenciação, e eleva a outro expoente. Dá uma olhada aí, ó. Então, é esse número a elevado a m elevado a n. Se tiver parênteses, pega só essa dica. Se tiver parênteses, multiplica os expoentes. Beleza? Agora sim, é importante que você entenda que a elevado a m
elevado a n é diferente dessa situação. Por quê? Porque nessa situação você tem um parêntese. Então, isso indica que esse n é o expoente relativo a essa base aqui. Tranquilo? É diferente dessa situação. Esse n aqui, ele é expoente dessa base, enquanto esse m é expoente dessa base. Beleza? Bora, por exemplo. Bora primeiro para o parêntese, depois a gente coloca sem parêntese. Se você pegar aqui, ó, 5, e eu elevar esse 5 a 2, parêntese, parêntese, vou elevar a 2 novamente. O que é que você vai fazer? Você vai multiplicar os expoentes. Então, aqui você vai ter 5 elevado a 4. Outro exemplo. Se você tiver 3 elevado a 2, aí eu pegar e elevar a 3. Como é que vai ficar isso aqui? Repete a base e multiplica os expoentes. Por quê? Porque tem aquele parêntese. Então, vai ficar aqui 6. Agora, olha essa situação, que é totalmente diferente do que tem aqui. Totalmente diferente. Se tu tiver 3 elevado a 2 e esse 2 estiver elevado a 3, ou seja, não tem aquele parêntese. Então, isso indica que esse 3, como a gente tinha comentado, é expoente dessa base 2. Esse 2 é expoente daqui dessa base 3. Então, você vai fazer de cima para baixo. A ideia é essa, vai de cima para baixo. Então, aqui, ó, quanto é 2 elevado a 3? É 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Beleza? Então, essa potência aqui vai ficar 3 elevado a 8. Aí sim, você acabou a sua conta, né? Agora sim, eu falo acabar a conta no sentido de que você aplicou a propriedade de maneira correta. Perceba, ó, que 3 elevado a 6 é totalmente diferente de 3 elevado a 8. Entendeu essa diferença? Então não pode confundir. Quando tem parênteses, multiplica. Quando não tem, resolve de cima para baixo. Isso daqui ficaria o quê? O 3, 8 vezes. E esse daqui ficaria o 3, 6 vezes. Beleza? Então agora você entendeu como aplica aqui essas 3 propriedades e ainda mais, entendeu essa diferença. Agora ficou mais tranquilo. Quando você tem a elevado a 1, a elevado a 1 é aquele número uma única vez. É ele mesmo. Então, a elevado a 1 é o a. Exemplo, se você tem aqui, ó, 5 elevado a 1, isso equivale ao quê? Ao 5 uma única vez, que é o próprio 5. Aquela outra propriedade que tem aqui embaixo, ela diz o seguinte, ó, que a elevado a 0 é igual a 1. Então, isso quer dizer que todo número elevado a 0, com exceção do 0, ou seja, com a diferente de 0, isso daqui vai ser igual a 1. Mas por quê, né? Bora aqui dar uma olhada. Ó. A gente já fez a conta aqui para a divisão, não foi? E se tu pegasse uma divisão que fosse assim, ó. Bora pegar um caso genérico. Você pega aqui a elevado a n e você divide esse a elevado a n por a elevado a n, ó. Pela propriedade da divisão aqui de potências que têm a mesma base, o que que a gente faz? A gente repete a base e a gente subtrai os expoentes, não é? Mas n menos n é zero. Então aqui, ó, vai ficar a elevado a zero. Agora observe o seguinte. Um número dividido por ele mesmo não é 1? Então, esse daqui é igual a 1. Beleza. Se esse é igual a esse, e esse é igual a esse, então, por transitividade, 1 é igual a A elevado a zero. Corroborando para a nossa propriedade que todo número elevado a zero, com exceção do zero, é igual a quanto? A 1. Beleza? Então, bora lá, ó. Agora você tem aqui. Aqui é uma distributiva da potenciação. Distributiva da potenciação. Sabe quando a gente tem uma distributiva que é assim, ó? 2, que multiplica aqui 3 mais x. O que é que a gente faz quando a gente tem isso? Faz 2 vezes 3, 6. Depois faz 2 vezes x. 2x, não é? A gente faz a distributiva nessa situação. Mas e se for assim? Esse m, ó, ele vai ser expoente de a, e esse m vai ser expoente de b também. Ou seja, a sobre b elevado a m, essa fração todinha elevada a m, é a mesma coisa que a elevado a m dividido por b elevado a m. Bora fazer um exemplo aqui, ó, para tu entender isso aqui de fato. Bora colocar bem aqui em cima. Observe o seguinte, ó, se tu tiver 2 dividido por 3, e essa fração todinha ela tiver elevado a 2, então isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 2 dividido por 3 elevado a 2. Resolvendo em cima fica 4. Resolvendo embaixo fica 9. Ou seja,
2/3 ao quadrado é 4/9. Beleza? Essa propriedade aqui. Quando você tem um expoente negativo, perceba que é o expoente, não a base por enquanto. A gente vai ver essa situação da base. Mas quando o expoente é negativo, o que é que eu faço? Dá uma olhada aí, tu tem o inverso, né? Observe o seguinte, ó. Se eu pego 5 elevado a menos 1, olha o que tu vai fazer. Tu vai escrever 1 e tu vai dividir por quanto? Por 5 elevado a 1. Tu troca apenas o sinal. Outro exemplo. 6 elevado a menos 1. Isso aqui vai ser o quê? Ó? 1 sobre 6 elevado a 1. Coloca 1 e coloca sobre aquele mesmo número, mas trocando o sinal do expoente. Beleza? E se fosse uma fração? Aqui é um número qualquer, né? Mas se fosse uma fração? Bora dar uma olhada. Se fosse assim, ó. Perceba aí, ó. A gente vai pegar aqui 5 sobre 4 elevado a menos 2, beleza? Como é que vai ficar? Você vai inverter, então vai ficar 4 sobre 5. E você vai elevar aquele expoente, só que trocando o sinal. Outro exemplo, se você tivesse 2 dividido por 3, isso daqui eu vou elevar a menos 3. Beleza? O que é que você vai fazer? Inverte primeiro e depois troca o sinal do expoente. Claro que depois você tem que resolver de fato aquela potência, mas por enquanto a gente está se preocupando com o quê? Com aplicar aquela propriedade. Tranquilo? Ó? Então bora lá. Quando você tem um expoente fracionário, o que é que acontece? Ó? Isso daqui é adiantando um pouco o conteúdo de radiciação, mas percebe o seguinte, que é bem tranquilo. Você tem a elevado a m sobre n. Ó. Se você olhar bem, esse a aqui, que é a nossa base, que está elevado a m sobre n, esse m está exposto ó, ao Sol. Está exposto ao Sol, ou seja, está pegando claridade aqui nesse m, enquanto esse n está na sombra. Então, qual é, a ideia aqui? Você vai escrever, quando tiver expoente fracionário, você vai escrever aquela potência como uma raiz. Então, vai ficar raiz de A, mas como o m estava no Sol, ele vem para onde? Para a sombra. E como o n estava na sombra, ele vem para o Sol. Exemplo, que isso daqui é muito mais fácil de entender com exemplo. Então, bora lá. Ó. Se você tiver essa situação aqui, raiz quadrada, ou melhor, bora fazer primeiro a potência transformando em raiz. Se você tiver 2 elevado a 2, bora até misturar algumas propriedades. 2 elevado a 2, isso daqui tiver elevado a 1 meio. Olha que interessante que eu vou fazer aqui. 2 elevado a 2, isso daí está elevado a 1 meio. Você pode escrever como raiz, não é? 2 elevado a 2 é o quê? É 4. Então, fica 4 elevado a 1 meio. Então, vai ficar como isso daqui? Raiz. O 4 fica aqui. O 1 estava lá em cima, vem para baixo. O 2 estava lá embaixo, vem para cima. Ou seja, o que estava no Sol vai para a sombra e o que estava na sombra vai para o Sol. Isso daqui vai dar o quê? Raiz quadrada de 4 é 2. Ei, mas deixa eu te falar uma coisa. Tem outra forma de fazer essa conta. Tem outra forma de fazer essa conta. Como? Vamos pegar aqui ela. Isso daqui é ou não é aquele caso em que você tem uma potência, aí você tem um parêntese está elevado a um expoente. Você vai multiplicar os expoentes. Então, dá uma olhada. Se você tem aqui 2 elevado a 2, isso daqui está elevado a 1 meio, o que é que a gente faz? Repete a base e multiplica os expoentes. Só que 2 sobre 2, quando você faz a multiplicação, isso aqui é 1. E a gente aprendeu que a elevado a 1 é sempre o próprio a. Então, aqui não vai ser diferente. Vai ser 2. Beleza? 2 elevado a 1 é o próprio 2. Falta só mais um detalhezinho aqui, galera, para a gente começar a pegar questões que vão exigir mais um pouco da gente, não só esse cálculo direto, sabe? Então, bora dar uma olhada nessa situação. E se a base ela for negativa, o que é que acontece? Se a base for negativa, tu vai analisar o seguinte, ó, tem parênteses? Não. Se não tiver, o resultado é negativo mesmo. Exemplo. Se tu tiver aqui, eu vou até colocar aqui em cima mesmo, ó, menos 2 elevado ao quadrado. Ó, isso daqui é menos 4. Tem parêntese? Não tem. Aí se tivesse, bora lá, ó. Vamos supor que tem parêntese e o expoente ele é positivo, beleza? Desse outro lado,
Positivo não, ele é par. Desse outro lado, eu vou pegar uma situação em que o expoente ele é ímpar. Dá uma olhada. Se o expoente é par, o nosso resultado vai ficar positivo. Mas por quê? Perceba o seguinte, ó. Menos 2 ao quadrado. Não é menos 2 que multiplica menos 2? Menos com menos dá o quê? Dá mais. Então, isso aqui vai ficar 4. Essa situação ela é diferente. Quando tu tem menos 2, que multiplica menos 2, que multiplica menos 2, menos com menos dá mais. Mas mais com menos dá menos. Então, isso daqui vai ficar menos 8. Beleza? Tem parênteses? Tem. É par? Positivo. É ímpar? Negativo. Se não tiver parêntese, aí é negativo mesmo. Beleza? Não tem nem para onde correr. Galera, essa foi a parte da nossa revisão aqui. Com exemplos, olhando as propriedades. Agora, bora dar uma olhada em algumas questões super interessantes. Por exemplo, olha essa questão 1. O valor da expressão 5 elevado a menos 1 meio é quanto? Bora dar uma olhada. A gente aprendeu que quando o a está elevado a menos 1, o que é que tu vai fazer? Tu vai escrever como 1 sobre a elevado a 1. Troquei o sinal daquele expoente. Então, se tu tem 5 elevado a menos 1, tu vai escrever como o inverso. E tu vai levar aqui a quê? A 1. Trocou o sinal. Mas 1 sobre 5, o que é isso, né? 1 sobre 5 é 0,2. A gente faz a divisão. A gente chega exatamente em 0,2. Quer ver? Você tem aqui, ó, 1 dividido por 5. Dá para fazer? Não dá. Coloca 0, e coloca o 0 aqui. Agora dá certo. Coloca 2. Aqui zerou, então deu tudo certo, não deu não? Então ficou 0,2 menos 1 meio. 1 meio é 0,5. Então vai ficar assim nossa conta. Para fazer até aqui, ó, vai ficar 0,2 menos 0,5. Tranquilo? E 0,2 menos 0,5 é menos 0,3. Então, aqui a gente vai ter como resultado o item B. Show? Bora para outra. Dá uma olhada nessa daqui, ó. Sendo y igual a... Aí tu tem aqui uma situação um pouco diferente. Por quê? Porque a gente estava fazendo questão que tinha a mesma base. Então, era multiplicação de mesma base. Ou era divisão de mesma base, não era? Cara, aqui tu não tem a mesma base. Mas tu pode reduzir a mesma base. Então, dá uma olhada. Qual é... O que a questão pede, né? A metade do valor de y equivale a 2 elevado a qual número? Então, a ideia é que a gente reduza essa expressão a uma única potência de base 2. Então, bora lá dar uma olhada. Ó. O 4, você pode escrever como sendo o quê? Como sendo 2 ao quadrado. Não é? O 8, você pode escrever como sendo 2 elevado a 3. O 16, você pode escrever como sendo 2 elevado a 4. E assim por diante. O 32 tu vai poder escrever como sendo 2 elevado a 5. Não é? E agora, dá uma olhada. Ó. Eu vou começar a trocar aqui o 4 por 2 ao quadrado, então vai ficar 2 ao quadrado. Tudo isso está elevado ao quê? Está elevado a 10. Beleza. Multiplicado por 2 elevado a 3. E veja que está elevado a menos 3. Multiplicado por 2 elevado a 4. Que está elevado a menos 2. É ou não é? E embaixo, você tem exatamente 2 elevado a 5. Ó, perceba que já está ficando bonitinho. Já está ficando com uma carinha de que dá para resolver, tá ligado? Mas tu precisa ajeitar. Precisa ajeitar isso aqui porque, ó, perceba que você tem ó, uma potência e está elevada a um expoente. O que, é que a gente faz? Tem parênteses, multiplica os expoentes. Então vai ficar assim. Ah, e se não tivesse, só relembrando, faz de cima para baixo, beleza? Multiplica os expoentes aí, ó. 2 vezes 10 é 20. Vai ficar 2 vezes 3 que multiplica menos 3. Isso daqui vai ficar o quê? Menos 9. Multiplica. 4 que multiplica menos 2 vai ficar menos 8. Perceba que eu estou só multiplicando os expoentes. Ó. Só multiplicando os expoentes. Agora, você vai dividir por 2 elevado a 5. Eu só estou repetindo o que tinha ali embaixo. Faz a primeira parte de cima na tranquilidade. Ó. Você faz aqui. Ó. É multiplicação de potência que tem a mesma base? É. Então, repete a base. E somos expoentes. 20 menos 9 é 11. E 11 menos 8 é 3. Show? Embaixo você tinha o quê? 5. Divisão de potência de mesma base
repete a base e subtrai os expoentes. 3 menos 5 é quanto? Menos 2. Então, qual é que é o resultado dessa questão, né? A questão pediu a metade do valor de y. A metade do valor de y. Então, falta fazer o quê? Ó? Dividir isso daqui por 2. Então, bora lá dividir. Ó. Y é isso. E se eu dividir y por 2? 2 elevado a menos 2, dividido por 2. Observe o seguinte. Divisão de potência que tem a mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Como aqui não tem nada, porque é 1. Beleza? Então, vai ficar 2 elevado a menos 3. Então, agora sim, o resultado da questão, como ela pediu, o expoente é exatamente menos 3, que é o item A. Questão 3. Reduz a expressão para que seja uma potência de base 2. Muito parecida com o exercício anterior, mas dá uma olhada. Aqui a gente tem um número real, né? Um número decimal. Beleza. Você pode escrever esse número aqui como sendo uma fração. Você concorda com isso? Ó, se o número ele é racional, você pode escrever como sendo uma razão. E 0,25 é a mesma coisa que 1 sobre 4. Certo? 0,25 é a mesma coisa que 1 sobre 4. Então, bora lá. Ó. Bora escrever aqui como sendo 1 sobre 4, mas esse 1 sobre 4 está elevado a 1006. 1006. E isso tudo está multiplicado por quanto? Por 2 elevado a 2013, ó. E, professor, tá ficando uma conta grande, não tá não? Relaxa. Tá vendo o tamanho desse point aí? Vai dar tudo certo. Confia. Aqui, ó. Lembra disso? Você tem uma divisão, você tem uma razão e essa razão está elevada a um expoente. Lembra que a distributiva aqui, ó, esse expoente vem para cá, esse expoente também vem para esse, ó. Então vai ficar o que isso aqui? 1 elevado a 1006 dividido por 4 elevado a 1006. Não é? O resto repete. Tem o que fazer aqui, né? Por quê? Porque a questão pediu para reduzir para uma potência de base 2, não foi? Mas observe o seguinte, o 4, ele não é a mesma coisa que 2 ao quadrado? Não é? Então, tu pode escrever, ó. E outra, esse 1 elevado a 1006, você tem o 1 1006 vezes, mais 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, vai continuar sendo 1, independente aqui desse expoente. Beleza? Então, vai ficar 1. Agora, eu não vou nem colocar, que vai estar multiplicando, né? Vou colocar direto 2 elevado a 2013, dividido por quanto? Agora, eu vou mudar. 4 eu vou escrever como sendo 2 ao quadrado. Então, você vai ter 2 ao quadrado elevado a 1006. Repete o que tem em cima. A gente não tem o que fazer com ele ainda. Mas embaixo, ó, dá para você ajeitar. Eu não estou querendo deixar tudo na mesma base, na base 2. Então, multiplica os expoentes. Aqui tu vai ter, então, 2012. 2012. 1006 vezes 2, eu estou multiplicando os expoentes. Lembra dessa propriedade? Quando tem um parêntese, multiplica os expoentes. Quando não tem, faz de cima para baixo. Então, beleza, estou multiplicando aqui esses expoentes. Vai ficar quanto? 2013 menos 2012 vai ser nosso novo expoente. Por quê? Porque tu repete a base e tu subtrai os expoentes. Então, observe que isso tudo, ó, essa coisa estranha que a gente tinha inicialmente, é nada mais nada menos do que 2 elevado a 1. Que, por sua vez, é o próprio 2, né? Show de bola. Galera, vou deixar aqui para vocês duas questões. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês treinarem. Duas questões. Essa daqui pede para simplificar a expressão. Você vai usar o que a gente viu hoje na aula. E essa questão 5 vai pedir para você dizer qual número é maior. Só adiantando a ideia, você vai ter que reduzir uma mesma base para você comparar os expoentes. Beleza? Então, tente reduzir alguma base, veja se dá para ser uma base 2, se dá para ser uma base 3 e assim por diante. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. O vídeo ficou um pouco longo, mas tenha certeza de que terão mais vídeos assim para você ver a teoria, um pouco da teoria e já ir para a prática aprendendo junto com os exercícios, beleza? Porque é assim que cai em prova, então é assim que a gente tem que estudar. Essa série vai ser uma série de vídeos para te preparar para o Enem e principalmente para os vestibulares cearenses, que será o foco do Matematizando a partir de agora. Beleza? Então até mais, até o próximo vídeo.